Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Estou aqui estudando a Bíblia Sagrada. Estou no livro de 1 Samuel, nos primeiros capítulos. E eu me atentei a alguns personagens. O sacerdote Eli, os seus filhos Ofni e Finéias e Samuel, que até então é um aprendiz de sacerdote criado dentro da casa do sacerdote Eli para aprender as coisas de Deus com ele. E quando eu observo essas três gerações de líderes, quando eu observo a geração de Eli, a geração de Ofni e Finéias e a geração de Samuel, Deus me mostra o desenrolar de três gerações de lideranças no reino de Deus e quais são os efeitos dela. Presta muita atenção. Eli era um excelente sacerdote. Eu não encontrei nem nada que desabonasse o fato de Eli ser um sacerdote. Mas, chegando à velhice dele, ele demonstra ser uma pessoa mais apegada aos filhos do que a Deus. Uma pessoa que amava por ora mais os filhos do que a Deus, porque, segundo a Bíblia Sagrada, ele pecou ao ser negligente com os pecados dos filhos. Então Eli aqui demonstra uma geração de líderes que amam mais os filhos do que o próprio Deus. Uma geração de líderes que criou os seus filhos negligenciando os pecados dele. E as consequências dessa negligência foi que, ao não coibir os pecados dos filhos, Eli permitiu que se criasse uma nova geração de crentes e de lideranças que profanasse o que era santo, que não respeitava as coisas de Deus. Pelo contrário, a geração seguinte, a dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, é uma geração que usava das coisas da igreja para benefício próprio. Então, já citei duas gerações. Uma de Eli, que o pecado foi apenas negligenciar o pecado dos filhos. O pecado foi amar mais os filhos, talvez, do que a Deus, e de fazer vistas grossas àquilo que os filhos faziam. Isso gerou uma segunda geração, uma geração de filhos indignos, de filhos que não respeitam o pai como deveriam respeitar, de filhos que não têm temor a Deus e usam as coisas de Deus em benefício próprio. Esses filhos que usaram as coisas de Deus para benefício próprio arruinaram todo Israel, perderam a guerra para com os filisteus. E quando estão prestes a perder a guerra, eles pegam a Arca da Aliança e levam para a guerra, achando que o Deus da Arca da Aliança iriam protegê-los pelo simples fato do ato de levar a arca. Mas nosso Deus é justiça. E eles perderam a guerra com a arca e tudo. Porque não basta levar a presença, tem que ser digno dela. Mas o impactante nesse texto é que enquanto a primeira geração é negligente e a segunda geração planta coisas ruins e colhe coisas ruins e colhe destruição, vem uma terceira geração aí, a geração de Samuel, a terceira geração desse texto, a geração do profeta que está aprendendo, mas está no quarto buscando a Deus, que é menino ainda, mas está crescendo, e que quando Deus se atenta aos problemas de Israel, é com o menino que ele vai falar. Mesmo estando na casa do sacerdote, Deus fala com o menino, e é o menino que vai se levantar para voltar a pregar arrependimento em Israel e voltar a restabelecer as coisas de Deus para o povo de Israel. Se você entendeu,
Eu creio que sim. O que Deus mostra para nós nesse pequeno trecho é que por mais que houvera um tempo de negligência, e por mais que esse tempo de negligência criou-se líderes que não levam as coisas de Deus a sério, ainda existem meninos crescendo em oração, e que o pai vai despertar em seus sonos, e que o pai vai conversar com eles em particular e dizer: agora você vai aparecer para restituir o reino de Deus nessa terra, para restabelecer a aliança de Deus com esse povo. Ainda que os de trás, os antepassados, plantaram coisas ruins e colheram desgraça, tem Samuel para se levantar, Deus usar, pregar o arrependimento e o povo se restabelecer. Amados, acredite, em nome do Senhor Jesus. Não perca a esperança. Tire o foco daquelas pessoas que estão usando o reino de Deus para benefício próprio e que estão degradando as coisas de Deus aqui na terra. Se eu posso dizer assim, porque o que é de Deus ninguém degrada. Estou falando de igreja, relacionamento com Deus. Fique em paz. Tem Samuel, uma geração de Samuel, que Deus vai levantar. Um povo que ainda está escondido, mas está crescendo. E que, em nome do Senhor Jesus, vai aparecer para pregar o arrependimento. Porque está na Bíblia que um dos primeiros atos de Samuel foi pregar o arrependimento. E esse povo vai ser restabelecido. E Deus vai usar esse povo ainda para mudar a história de muita gente e de muitas pessoas desse mundo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.